Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Primeiramente, pessoal, eu queria parabenizá-los pela disponibilidade em estar aqui, né? Uma semana curta como essa, e todos aqui para aprender, para adquirir conhecimento, ou ao menos para relembrar alguma coisa, né? Para poder se atualizar. É sempre bom que nós, corretores, nos atualizemos, né? Meu nome é Luiz Felipe Arcângelo, tá? Eu sou corretor de imóveis, inscrito no conselho há quase 20 anos, estou para completar 20 anos aí, tirei o meu Cresce até nesse prédio aqui. Temos uma imobiliária, a imobiliária veio um pouquinho depois da nossa inscrição no conselho, e temos um escritório de advocacia que hoje ele dá o suporte não só para a nossa imobiliária, como outras imobiliárias da cidade de Ribeirão Preto e de toda a região ali de Ribeirão Preto. As aulas, a docência, ela vieram para mim num segundo momento aí, e esse convite se deu simplesmente pela prática que a gente tem dentro desse mercado, e por isso, hoje, eu dou aulas na FAAP, em Ribeirão Preto, e também na Escola Superior de Ribeirão Preto, sobre esses tópicos relacionados ao direito imobiliário, tá? Gostaria de dizer boa noite também para todos aqueles que estão nos assistindo nas suas casas, né? Também parabéns a todos vocês. E vamos dar início aqui na nossa exposição aqui. O tema que eu me propus a falar aqui para os senhores é o tema contrato de mediação e corretagem imobiliária. Logicamente, trarei aqui os principais aspectos sobre esse tema que é tão importante para nós corretores. Abordarei alguns tópicos, como as características desse contrato de corretagem, como se dá a formação desse contrato de corretagem. Em caso de desistência, de dispensa do corretor, é devido a comissão a esse corretor de imóveis. Falaremos um pouquinho quem pagaria os honorários do corretor de imóveis, comprador ou vendedor. Abordaremos isso também. E, por fim, falaremos sobre a ausência da inscrição no órgão de classe e algumas pontuações sobre essa ação que visa o reconhecimento do nosso direito ao recebimento de honorários, que é a ação de cobrança de comissão de corretagem. Vamos lá. A atividade do corretor de imóveis é aquela atividade de apresentar. Ele vai fazer a intermediação de imóveis, tanto na compra e venda, quanto na locação, quanto na permuta de imóveis residenciais e comerciais. O corretor ele tem que informar, ele tem que fornecer todos aqueles documentos necessários para aquela transação. O corretor ele deve organizar, ele deve cuidar de todos os detalhes burocráticos dessa venda. E também preparar a celebração referente a um imóvel, do início ao fim, essa transação, sob pena dessa transação ser precária e incompleta. Então, ele tem que realizar essa transação até o final. São as transações e intermediações feitas entre os potenciais compradores e vendedores, onde há a figura de um terceiro, que é o corretor de imóveis. Esse conceito é importante para a gente dar início à nossa apresentação. Olha o que diz o artigo 722 do Código Civil. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Ou seja, uma pessoa para a outra, ela se obriga à obtenção do negócio sem subordinação e mediante o pagamento de um valor acordado. É a intermediação, como eu disse, a organização, a preparação desse negócio que é feito pelo corretor de imóveis, relativo, logicamente, a imóveis, né? Sobre o tema, o tema que nós nos propusemos, como eu disse, é contrato de mediação e corretagem imobiliária. É interessante, foi proposital eu colocar esse título, para que a gente entenda. Por exemplo, muitos autores, dentre os quais eu coloquei aqui no slide, Maria Helena Diniz, tratam corretagem e mediação como sinônimos. O próprio Código Civil trata como sinônimos. Olha lá o Código Civil. O artigo 723, que reza, o corretor é obrigado a executar como mediação. O 725, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação.
O 726, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação. E o 727, como fruto da sua mediação, ou seja, como fruto da sua corretagem. Tratam como sinônimos. Porém, há outros entendimentos que dizem que corretagem e mediação não poderiam ser sinônimos. Por quê? A mediação, como ocorre no Código de Processo Civil, tem aquela figura do mediador, que esse mediador ele agiria com imparcialidade, ou seja, ele se limitaria a construir um diálogo entre as partes, tá? E essas partes achariam a solução do seu conflito, ou seja, sem que ele faça nenhuma proposta. Já na figura da corretagem, entende-se que há parcialidade por parte do corretor. Por quê? Esse corretor ele sempre vai agir no interesse de uma das partes, entendeu? Diferente da mediação. Então, por isso, não haveria de se confundir corretagem e mediação, tá? Vamos em frente, pessoal. Alguns precedentes históricos que é sempre importante a gente colocar para que a gente possa se situar. A nossa atividade de corretagem é uma atividade muito antiga, ela remonta ao século XIV, a nossa atividade. Já nas ordenações afonsinas, dos anos de 1446 até 1514, já reportavam-se a intermediação feita por um terceiro na compra e venda de imóveis. A primeira vez que apareceu a atividade de corretor de imóveis foi no Código Comercial, na sua regulamentação, em seus artigos 36 a 67, na parte de direitos e suas obrigações. Porém, ela apareceu de maneira genérica. A atividade do corretor de imóveis veio a ser regulamentada somente no século XX, por uma lei específica, que foi a 4.116/62. Mas ela veio a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 1976. Somente no ano de 78, de 1978, por essa lei, a 6.530/78, que é a regulamentação atual da nossa atividade corretor de imóveis. O Código Civil, nos seus artigos 722 a 729, ele vem a complementar essa lei da corretagem de imóveis. Essa regulamentação, nós temos que comemorar muito essa regulamentação da nossa atividade. Por quê? Há outras profissões, como, por exemplo, a de síndicos profissionais, que estão buscando a sua regulamentação aí com muita dificuldade, dependendo de uma série de fatores para essa regulamentação, e mesmo assim, às vezes essa regulamentação vem de uma maneira que não é o que a pessoa espera sobre a atividade. Então, com certeza, há muito do que se comemorar dessa regulamentação da nossa atividade, que a gente pode exercer legalmente a nossa atividade de corretor de imóveis. É um contrato, essa primeira parte é uma parte teórica, depois nós entraremos na parte mais prática da corretagem. As características desse contrato: é um contrato bilateral, posto que uma pessoa deverá executar o encargo e a outra deverá remunerá-lo. É um contrato que tem um caráter de acessoriedade, tendo em vista que está atrelado a um outro contrato que deverá ser concluído, para que haja o contrato de corretagem. É um contrato oneroso, visto que assiste o corretor ao direito de um recebimento de uma comissão, que geralmente é variável dentro da nossa tabela. É um contrato aleatório, pois depende da conclusão de um negócio principal. Em tese, depende da conclusão de um negócio principal. Nós abordaremos esse assunto também, posto que dependerá de um fato incerto e futuro para que a gente faça jus aos nossos honorários de corretagem. E, por fim, é um contrato consensual, que completa-se através do consenso mútuo entre as partes. Nessa nossa atividade, há várias nomenclaturas, tá? A nomenclatura mais utilizada, que eu imagino que aqui em São Paulo vocês utilizem também, é comissão. Só que, do ponto de vista jurídico, a terminologia que seria a mais correta de se falar seria honorários de corretagem, conforme a nossa tabela de honorários. Aqui, eu entrarei, antes de expor, falar sobre alguns pontos que eu quero falar, que é a desistência e a dispensa do corretor, falaria um pouco sobre cada artigo da nossa atividade. Por quê? É importantíssimo para nós, corretores, nós termos conhecimento de todos os artigos que rezam sobre a nossa atividade. O conhecimento desses artigos é tão importante para os corretores como
tem importância para o advogado, por exemplo, as suas prerrogativas. Um corretor que não conhece esses artigos, ele nunca vai conseguir exercer de maneira plena, a plenitude da sua atividade. Como advogado que não sabe, que não tem conhecimento das suas prerrogativas, ele também nunca vai conseguir exercer com plenitude a advocacia. Um advogado que não sabe se comportar junto ao membro do Ministério Público ou um juiz é a mesma coisa de um corretor que não sabe os artigos e não sabe se portar junto ao comprador e o vendedor daquele imóvel. Olha o que diz o 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. É a nossa tabela de honorários de corretagem, que hoje ela tem um caráter referencial e não de obrigatoriedade. Como o colega mesmo nós conversamos, tem ali de 6% a 8%, mas ele trabalha com 10%, não é isso? Então, é uma tabela referencial. Vamos lá. Olha, esse artigo 725 tem uma importância enorme para nós. A remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação ou ainda que não se efetive em virtude do arrependimento das partes. Não há de se falar, a gente não pode confundir arrependimento, na verdade, com irregularidade de documentos. Se porventura houver irregularidade de documentos, não haverá o recebimento dos honorários de nossa parte. É isso que a gente não pode confundir. O 726 é aquele artigo que trata sobre a exclusividade, ou seja, iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Porém, se por escrito for ajustada a exclusividade, mesmo que ele não participe, esse corretor, ele tem direito à remuneração integral. É o que muitas redes de imobiliária hoje trabalham com esse contrato de exclusividade. A atuação do corretor ela não está condicionada automaticamente à concretização do negócio, salvo se isso dispuser no contrato. Isso, inclusive, pode estar disposto no contrato, que o corretor só irá receber os seus honorários se aquele negócio for concretizado. Então, a gente tem que ficar esperto até quando nós fizermos esse honorário de corretagem. Nós temos que ficar atentos a isso também. O recebimento, essa remuneração do corretor, ela só será devida em função desse trabalho que terá que ser sido realizado pelo corretor. É o que fala o artigo 725, pela intermediação e pela aproximação das partes. O contrato de exclusividade ele tem que constar no contrato de corretagem para efeito de o recebimento disso. É o que diz o artigo 726 aqui que eu fiz a leitura para vocês. Agora, um outro artigo que é muito importante para nós corretores, que nós trataremos de maneira específica num tópico, é o artigo 727, que é aquele artigo que fala o seguinte, que se o corretor fez o trabalho de mediação dele e por algum motivo, naquele momento não deu certo o negócio, e os compradores e vendedores realizaram esse negócio posteriormente, e ele fizer prova que foi fruto da mediação do corretor, é devida à comissão do corretor. Esse artigo também é muito importante para nós corretores. É o que diz aqui. Se por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente como fruto de sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeitos do trabalho do corretor. Temos a nossa tabela de honorários do conselho, que nós falamos, e é sempre um percentual que nós recebemos por esse negócio. O 728, um artigo importante para nós, e eu já irei passar adiante. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Ou seja, teria que haver, nessa participação desses corretores, logicamente, será visto o que cada corretor fez, mas, em tese, não poderia ultrapassar o limite do que habitualmente é pago para um corretor, que vamos pensar no número de 6%, que é o que eu conversei com alguns colegas aqui no início. Então, se aqueles colegas fizeram a operação, não poderia ultrapassar os 6%. Porém, numa decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que havia ali um contrato de exclusividade, onde o corretor se beneficiava desse contrato de exclusividade, e a transação foi efetuada por um outro corretor
que realizou a aproximação das partes. Nesse caso especificamente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que cabia 6% aquele que se beneficiava do contrato de exclusividade e outros 6% aquele que, de fato, realizou a aproximação útil, uma decisão importante para que nós tivemos conhecimento. Se ele se dispôs a fazer com outro corretor, mas tinha assinado um contrato de exclusividade, o artigo aqui, o 726, é muito bem claro. Exatamente, perfeito. Já passando adiante, aqui até sobre a formação, como se dá a formação desse contrato de corretagem. É um tema importante também. Sobre a doutrina aqui do professor Scavone, dividimos isso em 3 etapas, ou seja, nós temos na primeira etapa a aproximação das partes. Como se dá essa aproximação das partes? A aproximação das partes se dá por esse corretor, que ele faz aquela oferta no mercado, através de portais, de site, ou até mesmo Marketplace, Facebook, são várias hoje as ferramentas na busca aí do comprador. Também pode ser pela própria carteira daquele corretor. O corretor tem a carteira dele e ele vai buscar o cliente na carteira. Ou como eu falei com alguns colegas até, o comprador dá aquela incumbência ao corretor com determinadas características para que ele localize um imóvel para o contratante, que pode ser o comprador, ele dá determinadas características e esse corretor vai atrás desse imóvel. Passada essa primeira etapa, é quando o corretor ele vai buscar o consenso, ou seja, ele vai buscar o acordo de vontades. É nessa etapa que o comprador muitas vezes faz alguns questionamentos, no sentido de alguns entraves, algumas restrições, e o corretor vai agir para solucionar aquilo, para ele buscar o consenso entre as duas partes. Quando isso acontecer, é quando vai se dar a assinatura da proposta de compra. Essa proposta de compra, ela tem que constar obrigatoriamente 3 elementos. O imóvel, como se dará o pagamento, o preço, se vai ser à vista ou vai ser financiamento, e também o consenso, a assinatura dessas partes. Essa é uma prova importante para nós, que nós realizamos de fato aquela operação enquanto corretores. Então nós temos que ficar atentos a sempre buscar a formalização dessa proposta. Passada a fase dessa proposta, a terceira etapa é quando vai se dar a execução do contrato, ou a lavratura da escritura de compra e venda. Quando as 3 etapas forem feitas aqui, salvo exceção de haver alguma irregularidade no imóvel, que nós pontuaremos aqui, a comissão ela será devida ao corretor de imóveis, realizado essas 3 etapas. Então, é assim que se dá a formação do contrato de corretagem. A realização do negócio vai ser através da escritura pública ou também daquele contrato de banco, que é um instrumento particular que tem força de um instrumento público, o contrato dos agentes financeiros. Hoje, uma outra ferramenta que está sendo utilizada, e é uma ferramenta que é utilizada porque é um documento público, é a ata notarial. Essa ata notarial é um documento feito por um escrevente, ainda tem um custo que não é barato dessa ata, mas vamos pensar numa operação que está dividindo valores altos ali, de uma intermediação. Não seria importante, se fosse o caso, até fazer uma ata notarial, esse documento, que vai ser elaborado por um escrevente, um documento público, onde você vai fazer uma prova pública, que houve a intermediação daquele corretor? Vamos pensar naquele cartório, compareceram compradores e vendedores, e o corretor de imóveis, que estava realizando aquela intermediação. É um documento muito forte, e esse documento veio com o CPC, o novo CPC 2015. Caracterizado, né? Exatamente, fica muito bem caracterizado que houve a participação do corretor. Falo como segurança não só do corretor, como das partes também. Uma prévia para a escritura. Pode ser até no dia da escritura, se eventualmente o pagamento dessa corretagem vai se dar um tempo depois. Como é muito feito, né? Às vezes tem alguns casos, nós mesmo, através da imobiliária, outro dia fizemos uma venda através que seria uma incorporação, né? Uma casa que foi trocada por 5 apartamentos. Nós viemos a receber os honorários ali quase 2 anos depois. Tivesse pensado bem, por isso que na nossa atividade a gente tem que aprender com tudo, por isso que eu vou trazer alguns casos práticos aqui,
passando essa parte teórica, é sempre bom nós, enquanto corretores, trocarmos experiências, que eu acho muito legal que acontece aqui nessa quarta nobre, né? Muito legal mesmo. Sujeitos do contrato, de um lado o corretor e de outro aquele que tem interesse no serviço do corretor, podendo ser tanto o comprador quanto o vendedor do imóvel. O objeto do contrato é a obtenção do negócio, trata-se de uma obrigação de fazer, mediante os esforços empregados por aquele corretor, para a convergência do interesse daquelas partes. Requisitos de validade desse contrato de corretagem são os mesmos do artigo 104 do Código Civil, ou seja, o agente capaz, o objeto possível e ilícito e a forma não defesa ou prescrita em lei. Aqui eu queria falar um pouquinho, expor um pouquinho mais para vocês. É sempre recomendável que nós façamos um contrato escrito. Por que isso? Porque se a prova, hoje o contrato verbal, o mútuo verbal, a doutrina é pacífica no entendimento que nós temos direito, sim, mesmo que a transação se deu de forma verbal entre as partes. Mas a prova disso é muito mais difícil de nós fazermos. Eu vi até eu gravei isso, né, que, logicamente, quando você fizer uma operação através do contrato verbal, a prova que mais usual vai ser a prova testemunhal. Pode ter ali e-mails, WhatsApp trocados, todas as provas são importantes. Se for e-mail, ela já não é mais verbal. Não, sim, porque eu falo assim, quando não há proposta de compra, não há contrato de compra e venda, é isso que se trataria de um contrato verbal, entendeu? Porque não foi formalizado nenhum tipo de documento para fins de formalizar esse negócio, ok? É assim que, por isso que eu trato como verbal quando é assim também. E essa prova testemunhal, até teve um próprio professor Scavone disse aqui que seria a prostituta das provas, né? Ele falou que eu gravei muito, eu achei legal isso, ou seja, seria a prova mais fraca, essa prova. Então, sempre que nós pudermos, vamos optar por fazer um contrato escrito, para que nós, de fato, conseguimos demonstrar que nós efetivamos aquela realização, aquela aproximação das partes. Corretor de imóveis, é aqui que eu vou trazer alguns exemplos práticos para nós. É aquele que apresenta, aconselha a conclusão daquele negócio, ele informa todas as condições da celebração, sem sonegar nenhuma informação, isso é muito importante. Não só todas aquelas certidões que nós temos que tirar, a matrícula, porque no passado nós dependíamos, enquanto corretores, do escrevente. Nós íamos até o cartório, o escrevente que tirava todas aquelas certidões, ou até mesmo do advogado para tirar todas essas certidões. Hoje, para tirar certidões negativas, tem uma facilidade muito grande, né? É simplesmente clicar num link ali, a certidão emite. Então, não há de se falar mais em qualquer dificuldade. O primeiro ponto de um fechamento fechou, tirar as certidões. Até porque, para que a gente não rasgue dinheiro. Porque o que adianta avançar num negócio que vai aparecer, num segundo momento, uma irregularidade e o corretor não vai fazer jus a esses honorários. Você pode tirar antes de iniciar o negócio efetivo, a partir do momento que você tem uma proposta de interesse. Sim, principalmente, sim, e até mesmo assim, vamos pensar num contrato de exclusividade. Se você obteve a exclusividade, você tem um período para trabalhar, qual a dificuldade de você já tirar todas as certidões para ver se você não vai avançar num trabalho que não vai levar em nada, correto? O corretor, ele deve ter o prévio registro junto ao Conselho dos Corretores de Imóveis e ele tem que ser possuidor do técnico em transações imobiliárias, que é o caso de todos nós aqui. Aqui que eu quero falar um pouquinho mais. O artigo 723 tem uma importância enorme para nós corretores. Olha o que diz o artigo 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. O parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos trabalhos de incumbência. Sobre esse assunto, eu trago alguns casos que aconteceram, casos atuais. Todos esses casos que eu estou passando são casos atuais. Uma operação que foi feita, uma intermediação, contrato feito, contrato do agente financiador foi através da Caixa Econômica Federal,
se deu tudo certo, imóvel registrado, tudo legal, através da intermediação de uma grande imobiliária lá de Ribeirão Preto, um bairro bom, um imóvel com valor significativo. Passada essa fase do registro, o comprador, um belo dia na sua casa, com a sua esposa, tocou o interfone, o porteiro estava tocando o interfone, tinha um oficial de justiça lá na portaria, querendo simplesmente dar conhecimento sobre uma penhora que havia feito no imóvel dele, de um processo antigo. Penhora esta sido feita por conta de um processo do antigo vendedor, tá? Em cerca de, mais ou menos, em torno de R$200 mil. Logicamente, quando se deu essa informação, o comprador pegou e pediu que o advogado desse fosse até lá e levantasse essas informações, e essa penhora tinha sido efetuada por um processo. O procedimento que eles adotaram foi simplesmente entrar com embargos, que é a ferramenta, o embargos de terceiro, demonstrando ali o terceiro de boa-fé. A Caixa, que foi a agente financiadora, também entrou somente com uma petição no cumprimento de sentença, na fase de sentença, já dizendo que ela também era terceira de boa-fé. Mas não tem o que fazer nessa situação específica. Quando a corretora dessa imobiliária grande ela foi abordada para perguntar se não tinha visto esse processo, a resposta foi a seguinte: não precisava ver essas certidões. Por quê? Porque tinha sido feito o processo através de um agente financiador. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque o processo foi feito através de um banco, nenhum tipo de banco vai olhar e dar essa segurança jurídica ao comprador e ao vendedor, e principalmente para nós corretores. Nesse caso especificamente, o corretor vai responder por perdas e danos. Então ele ganhou uma comissão de um valor e ele vai responder por um montante enorme, que é o caso da penhora. E o comprador não tem dinheiro para pagar isso, porque ele utilizou o dinheiro que ele tinha como entrada e ele utilizou também a outra parte do dinheiro para reformar o apartamento. Então, olha o imbróglio que virou essa venda. Tá? Uma outra situação que ocorreu também, desse trabalho que o corretor tem que fazer. O corretor fez uma transação, uma operação imobiliária. Era um médico que queria fazer o seu consultório, a sua clínica. Tá? Então, ele viu esse imóvel, o corretor sabia que era para essa finalidade específica. Tá? O corretor, sabendo que seria para essa finalidade específica, a transação andou, contrato assinado, escritura registrada, tudo certinho. Na hora que esse comprador foi dar entrada na prefeitura, aquele bairro, aquela localização é finalidade residencial. Não pode fazer comércio, né, ali. Ou seja, operação, ele diz esse comprador que tem provas que foi falado que ele faria o consultório dele, está tentando voltar essa operação, tentando desfazer esse negócio por conta disso, e o corretor vai responder também por não ter se cercado de todas as informações que ele tem que passar aos compradores. Isso eu falo, é sempre no sentido para que nós, corretores, nós sempre tomarmos todos os nossos cuidados, porque a garantia que a gente tem que dar não é só para as partes, e sim também para a segurança nossa também. Nós temos que agir com boa-fé, com transparência e fornecer todos os documentos sob pena de, eventualmente, nós respondermos por isso. Uma outra situação também, e às vezes até a gente, na condição de corretor, a gente cai em algumas ciladas também. Um imóvel que tinha ali determinada matrícula, com área construída na matrícula, e IPTU com todas as suas informações da área construída, depois, na semana que ia acontecer a venda, viu que o imóvel não tinha planta e não tinha habite-se. Mas quando as partes fazem a coisa de maneira correta e quando as partes têm boa fé, o vendedor já estava fazendo a regularização disso. Então, nesse caso especificamente, não vai gerar problemas para esse corretor de imóveis. Mas o que eu quero pontuar com tudo isso, nós corretores, esse é um entendimento desse expositor aqui, desse colega corretor e advogado aqui. Temos a obrigação, enquanto corretores, de fornecer todas as certidões, matrícula e todas as informações relacionadas ao imóvel. Nós, enquanto corretores, não temos como elaborar parecer jurídico. Nós não temos como dar segurança jurídica ao negócio. Nós podemos e temos que informar todas as certidões. Mas, em dado momento, nós temos que chegar para aquele comprador e falar, ó,
veja com o seu advogado, veja se você pode comprar esse imóvel e tal. E se o comprador quiser fazer essa operação, o que nós temos que nos cercar para ter segurança enquanto nós, corretores? Pegar a ciência na certidão daquele apontamento, colocar no contrato todas as certidões que nós entregamos para aquele comprador, para fins que, se eventualmente no futuro haver um questionamento por parte do trabalho do corretor, o corretor conseguir demonstrar que não foi por conta dele. Ó, está aqui a assinatura dele, ele tinha conhecimento, tal. Porque o corretor ele não tem como responder por eventual segurança jurídica do negócio, e sim por não fornecer todos aqueles documentos que nós temos a obrigação de fornecer enquanto corretores. Na verdade, ele nem fornece todos os documentos, só uma correção. Quem fornece é o proprietário. Ele não tem capacidade jurídica para julgar os documentos apresentados, a força que ele tem em relação ao negócio. Eu acho que, na verdade, assim, você falou exatamente, você disse a mesma coisa, você deu uma conclusão no negócio, mas você falou a mesma coisa que eu falei. O que você disse? Você disse o seguinte, que o corretor ele tem a obrigação, ele sabe quais são todos os documentos que ele tem que fornecer, exato, né? Matrícula, certidões negativas, apontamento sobre imóvel, é aí que está o trabalho do corretor, correto? Então é isso aí. A atividade do corretor, como nós dissemos aqui, não se resume só a vender o imóvel, se resume a toda aquela questão burocrática, documental e a responsabilidade civil sobre a negociação. O corretor não pode deixar de assessorar as partes até a finalização do negócio, sob pena de sua negociação ser precária e incompleta. O corretor deve ser diligente, prestando todas as informações com transparência e boa-fé, sob pena de responder por perdas e danos em razão do descumprimento do contrato de corretagem. Foi tudo que nós dissemos aqui. Fazendo o nosso trabalho com diligência, com cautela, não terá problema nenhum, tá? Nesse ponto aí, outro dia eu estava ouvindo, que até foto, que tira uma foto e omite uma parte estragada do imóvel, o corretor responde por isso também. O que fala é o seguinte, eu vou falar de uma pontuação assim sobre a desistência, devido à desistência, eu vou falar num tópico específico, eu vou avançar nisso, é devido à desistência, que é a desistência motivada, quando há descoberta de risco jurídico ou algum vício na construção do imóvel, que é o que você está dizendo, né? Alguma coisa relacionada ao imóvel. O corretor que não tem registro, ele vai responder por infração penal, como nós dissemos, eu vou falar sobre um tópico específico sobre isso. Aqui é sobre a desistência. Eu quero já passar adiante aqui, aproveitando esse tópico que nós falamos justamente sobre o corretor de imóveis. O que é a desistência do negócio? É quando uma das partes não tem interesse em concretizar mais o negócio. Ou seja, é o rompimento do negócio por uma das partes que faz recair sobre aquela que rompeu a obrigação o pagamento pela comissão. Isso, inclusive, pessoal, aos corretores, principalmente, nós podemos constar isso no contrato, que aquela parte que deu causa à desistência daquele negócio assumirá aquela obrigação de pagar aqueles honorários de corretagem. Aqui são dois tipos de desistência. Uma desistência é a desistência imotivada. O que é a desistência imotivada? É aquela desistência que é simplesmente quando a parte ela muda de ideia, ou seja, ela não apresenta uma justificativa plausível para ela desistir do negócio, tá? Quando acontece isso, é devido à nossa comissão. O nosso trabalho de aproximação foi feito, contrato, e por algum motivo houve o arrependimento, que é o arrependimento futuro, que é chamado. E ele não tem motivo, ele simplesmente mudou de ideia. É só nós nos colocarmos no lugar desse comprador. Se ele mudou de ideia, então ele que paga a comissão. Não é? Porque o trabalho do corretor foi feito, tá? Tem um caso específico que o contrato foi assinado numa venda nossa e o comprador, depois de tudo assinado, resolveu mais não comprar o imóvel. O vendedor não queria se ver amarrado naquela negociação, abriu mão de eventual multa e tudo. Mas o próprio vendedor falou, eu abro mão desde que vocês acertem os honorários da imobiliária, porque é devido, porque eles fizeram todo o trabalho. Agora, a desistência motivada é diferente. É aquela quando a parte não pode dar prosseguimento ao negócio, ou seja, há a descoberta de um risco jurídico, há a descoberta de um problema no imóvel,
entendeu? Que deveria, de certa forma, pode não ter sido avisado pelo corretor, como pode ter aparecido essa descoberta. E quando isso acontece, ele não é obrigado a dar sequência nesse imóvel e, automaticamente, por essa irregularidade, ele também não é obrigado a pagar esses honorários do corretor. Por isso que é sempre muito interessante para que, como eu falei, a gente não rasgue dinheiro, que a gente sempre, enquanto corretores de imóveis, olhe todas aquelas certidões para ver se, de fato, não há um problema naquele imóvel, para que a gente não trabalhe inutilmente. Ele faz todo o trabalho, que é um trabalho grande, né? O nosso trabalho é um trabalho que tem muitas, tem a parte da aproximação, tem a parte da documentação. Então, se a gente vê isso, a gente não perde todo esse tempo de estar fazendo esse trabalho, né? Aqui o artigo 727, eu já falei para vocês, é o famoso chapéu no corretor, né? É quando há o corretor faz o trabalho dele, mas por algum motivo a venda não aconteceu naquele momento, e muitas vezes eu tenho um caso específico aqui, que é uma transação, um proprietário ofereceu o imóvel para o locatário pelo valor de R$350 mil, só que o locatário ofereceu 305, tá? E o vendedor queria 300 livre, ou seja, não tinha margem para recebimento dos honorários. Vamos pensar nessa situação específica. Nesse caso que eu estou contando para vocês, não vai acontecer porque o vendedor é um cliente nosso e ele acabou diminuindo o que ele queria dos 300 para efeito de fechar essa transação. Mas vamos imaginar nessa transação que, justamente com o intuito de economizar a comissão do corretor, essa transação venha a ser fechada para frente. Má fé do negócio. E quando há má fé do negócio, é devido à comissão para nós corretores, porque nós fizemos o nosso trabalho. Eles que, de alguma maneira ali, vamos pensar numa situação, num exemplo, não quiseram melhorar ali e utilizaram justamente com o intuito de economizar a comissão do corretor para poder fechar o negócio. Então, foi fruto do nosso trabalho, da nossa mediação. Então, os nossos honorários são devidos, ok? Aqui é o ônus do pagamento da comissão. A comissão, quem paga a comissão do corretor? Essa corrente minoritária é aquela corrente antiga. Quem já trabalha nessa área há muito tempo, lembra que até muitas vezes você fala para o comprador, o vendedor não quer, você tem que ajudar aí para pagar a comissão. E ele fala assim, quem paga a comissão é o vendedor. E não é assim, isso é uma corrente minoritária, tá? A comissão, ela pode ser, aquele que contratou o serviço do corretor, na verdade, é que vai pagar os honorários, podendo ser tanto o comprador quanto o vendedor. Essa é a corrente majoritária. Não há de se... Teve até uma decisão aqui que fala especificamente da incorporação imobiliária, então eu acabei não indo mais a fundo, mas é uma decisão recente que falou que justamente na incorporação imobiliária, se até a data do contrato tiver a ciência do comprador que ele vai ficar com o encargo de pagar os honorários do corretor, é devido. Isso já é entendimento também até na incorporação imobiliária, tá? Em tese, como nós dissemos aqui, quem contrata o corretor é quem deve pagar a comissão. O artigo 722, como eu fiz a leitura para os senhores aqui, ele não permite concluir quem paga a comissão, podendo ser tanto comprador quanto vendedor. Pode ser que o comprador interessado na aquisição do imóvel ele fique com aquele encargo e o vendedor também, mediante o desconto do valor que ele está recebendo, paga a comissão. Então, pode ser tanto comprador quanto vendedor, ok? Inclusive, o que eu conversei até com um colega aqui no início, antes de nós iniciarmos aqui a nossa exposição, havendo boa-fé por parte desse corretor, desse mediador, ele sendo transparente, é totalmente lícito que tanto comprador e vendedor paguem a sua comissão. Basta fazer o acordo e assinar o honorário de corretagem. Não há problema nenhum nisso, tá? A ausência de inscrição no órgão ausência de inscrição do corretor no órgão de classe. Essa é uma questão que incomoda muito para quem é inscrito no CRES, quem está trabalhando legalmente. Mas a recomendação que que eu até conversei aqui com o delegado, com o Edson, né, é que a gente faça, de fato, nós comuniquemos que aquele pseudo-corretor está agindo, entendeu? Cabe a nós fazermos a denúncia para a presidência direto do CRES, que ela vai pedir para o fiscal fazer essa fiscalização e responder no prazo aí de 48 horas, que tem um prazo de resposta desse fiscal, sobre essa autuação. Essa prática
infelizmente, né, e tem um motivo para isso, já há precedentes aqui, há um entendimento dominante por parte do Superior Tribunal de Justiça que o intermediador não inscrito no Cresce, ele faz jus ao recebimento dos honorários, tá? Mas a questão é só isso, é por conta do enriquecimento indevido do outro contratante. É para que não haja enriquecimento por parte daquele que contratou aquele pseudo-corretor. Mas esse pseudo-corretor ele vai responder um processo penal, né, sobre exercício ilegal da profissão, será oficiado o Ministério Público, que, logicamente, fará essa investigação dessa autuação ilegal. E eu, assim, essa é uma opinião pessoal minha, mas o pior tipo de sentença que há no nosso ordenamento jurídico é uma sentença condenatória na área penal. Eu não gostaria de passar por isso, e nem todos vocês aqui que são inscritos no Conselho dos Corretores de Imóveis, né? Agora, já partindo para o final aqui da nossa exposição, ação de cobrança de corretagem é quando há o inadimplemento por parte daquele contratante, ou seja, ele não paga a comissão do corretor. É justamente a ação que visa o reconhecimento desse direito do corretor de receber os seus honorários. As provas, falando um pouquinho sobre as provas, quais são essas provas que a gente vai utilizar para fins de demonstrar o nosso direito? Nós temos as provas oral, que é através de testemunhas e depoimento pessoal, nós já falamos um pouquinho sobre elas, e as provas documental. Quais são elas? Contrato de prestação de serviço, autorização de serviço ou contrato de corretagem, folha de visita do imóvel, proposta de aceite, contrato preliminar e contrato de honorários. Olha a importância. Eu falando com alguns colegas, eu sei, a dificuldade dos senhores aqui é a mesma nossa lá. Comprador nenhum, às vezes, quer assinar aquela folha de visita, né? Eu, inclusive, já vi corretor tirando selfie, inclusive com o comprador, para efeito de comprovar que ele de fato esteve com o comprador e com o vendedor. E posso falar a verdade, eu não acho tão ruim isso não, porque é uma prova de fazer prova. Tira um selfie, tira foto lá do imóvel com as crianças lá passando do comprador e do vendedor. Se for o caso, se você perceber que de certa maneira pode haver uma má-fé ali por conta desses contratantes, por que não fazer isso, né? Não vejo com prejuízo nenhum fazer isso, né? Tem essa inspeção realizada pelo juiz, que pelo menos é o tipo de procedimento, é como na garantia, aquela do artigo 37 da lei do inquilinato, que fala da seção fiduciária de cotas lá e tal. Nunca vi nenhuma operação com aquela locação, aqui a inspeção do juiz eu também nunca vi. E a ata notarial, que eu já disse a vocês, que é um documento público, um documento muito importante, se conseguir fazer esse documento, mas é um documento caro, que vai custar aí a primeira folha em torno de R$ 427 e as outras folhas em torno de 200 e poucos reais. Então tem que, de certa maneira, valer a pena, né? Para a gente gastar. De 2 milhões. Exato, é o que eu falei, se for uma comissão alta, né, de valores altos, isso não é nada, né, para efeito de fazer a comprovação, né. O autor deve instruir com todas as provas admitidas para o fim de comprovar a veracidade do seu pleito. A questão da corretagem da forma verbal, ele vai ter que caracterizar muito bem que houve efetivamente a aproximação das partes, que nós dissemos aqui. Sempre recomendado, pessoal, a elaboração de um contrato específico que consta em todas as condições do negócio. Se pudermos fazer esse contrato de corretagem com todas as condições do negócio, é o melhor para nós. Contrato escrito é a melhor prova que nós poderemos para fins de poder comprovar e demonstrar a nosso direito àquela comissão. Segurança para o corretor e para as partes. Isso eu não sei, aqui em São Paulo, eu imagino que isso aconteça, porque São Paulo, se acontece em Ribeirão Preto, em São Paulo vai acontecer muito também. Mas isso está na doutrina também, é aquela fraude que é justamente feita para fins de não pagar a comissão do corretor. A pessoa vai ver o imóvel, ela faz toda a aproximação e depois ela lavra a escritura para um terceiro. Isso acontece, inclusive, nesta última semana eu recebi a ligação de um advogado, ele queria me pedir orientação, mas, na verdade, talvez eu não era a pessoa mais certa para fazer isso, porque eu trabalho para a imobiliária, mas a ideia era justamente essa, porque o corretor tinha aproximado as partes,
e ele entendia que a única maneira seria lavrar a escritura para um terceiro, para fins de não aparecer aquilo lá. Então, nesse caso, tem que achar um lastro, porque senão a gente também vai ficar sem receber a nossa comissão. Isso acontece também, tá? O juiz, se as partes não estipularem em contrato a comissão do corretor, quem vai arbitrar esses honorários é através do juiz, e isso, com certeza, ele vai utilizar aquela tabela nossa, que é uma tabela referencial, mas vai ser utilizada para fins de arbitramento de honorários. E, por fim, o prazo a gente tem plena liberdade, nós, corretores, temos plena liberdade de estabelecer o prazo de duração desse contrato de corretagem. Inclusive, pode ser por prazo indeterminado, ok? As duas ações que a gente utiliza para fins de receber os nossos honorários são a ação de cobrança, que é um processo de conhecimento, que ele vai buscar reconhecer em título executivo, e tem que haver formalidades e requisitos, ou dependendo se aquele título ali, aquele contrato, já foi feito, preenchido todos os requisitos, daí ele vai ser um título executivo. Nós podemos entrar diretamente com ação de execução para receber os nossos honorários ali. A ação de execução sempre ela é mais fácil, né? Porque logo que nós distribuímos esse tipo de ação, nós temos várias ferramentas aí, como penhora online, bloqueio de veículos e outras mais, logo de cara ali, com o efeito de poder garantir o recebimento dos nossos honorários, ok? E passo aqui, pessoal, encerro aqui a minha exposição, passo as perguntas, tá? E também não são só perguntas, se os colegas às vezes quiserem, de alguma maneira, fazer uma consideração, algo sobre o trabalho, eu fico à disposição para que a gente possa conversar também, tá ok?